Bom dia, pessoal. Boa tarde. No caso, boa noite, né? Vocês estarão vendo esse vídeo à noite. Deixa eu só desligar aqui pra não fazer barulho. Hoje mais uma aula. Se eu não me engano, é aula 3, isso, aula 3. Hoje vamos falar sobre mudança de estado físico, diagrama de fases, curvas de aquecimento e densidade. Eu acho que eu não coloquei o nomezinho curvas de aquecimento, mas eu vou abranger tudo isso hoje. Lembrando que na aula 1, se eu não me engano, foi na aula 1, falamos sobre a questão de estados físicos da matéria, no caso, as mudanças, né, do estado físico da matéria. Hoje vamos entrar em alguns pontos bem específicos, tá? Para ir ao longo da aula. Vamos lá. Ah, Fixando aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Primeiro, a questão dos estados físicos da matéria. Eu tenho um estado sólido, líquido e gasoso. Rodrigo, e o plasma? Sempre perguntam isso. Não é necessário checar ele, não é necessário vermos ele, porque não é nosso foco e ele não está ligado para o ensino médio. Fechou? Falamos na aula 1 sobre a questão dos estados físicos da matéria, que está totalmente ligado ao grau de agitação das moléculas, correto? Fechou. Deixa eu abrir aqui um programa. Esse aqui. Só que eu acho que ele não vai sobrepor. Só deixa eu testar aqui uma coisinha. Deixa eu riscar aqui. Sobrepôs? Não sobrepôs, eu tenho que colocar outro. Mas eu vejo depois, tá? Não vou usar ele agora não. Quando eu for usar ele, eu vejo. Ah, então, está totalmente ligado ao grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas, tem a tendência de mudar o estado físico da matéria. De boa? Exemplo, no estado sólido, as moléculas estão muito próximas, correto? Então, eu posso informar que elas estão com um baixo grau de agitação. Ok? No estado líquido, um maior grau de agitação. No estado gasoso, um elevado grau, um maior grau. Ok? Comparação entre as três, claro. Agora, enfatizando no ponto bem importante, são as mudanças do estado físico. Falamos que a mudança do estado físico do sólido para o líquido é a fusão, ok? Do líquido para o gasoso é considerado a vaporização, mas eu possuo a evaporação, a calefação e a ebulição. Lembram? A evaporação é um processo natural, a calefação é quando o líquido acaba atingindo uma superfície muito quente, e a ebulição quando o líquido chega ao seu ponto de ebulição específico, né? Rodrigo, mas quando falamos de gasoso para o líquido, tinha as duas questões de condensação e liquefação. Você falou que ia comentar depois. Sim, queria comentar nessa aula, ok? Porque a primeira coisinha que temos que enfatizar é que gás é diferente de vapor. Minha câmera ficou ali na frente daquela partezinha. Deixa eu diminuir. Fechou. Gás é diferente de vapor. Gás é diferente de vapor. Por favor, foca nisso. Rodrigo, o que seria gás e o que seria vapor? Beleza. Aqui, no ambiente agora, eu tenho moléculas no estado gasoso. Beleza? Quando você faz café, chá, arroz, você vê aquela fumacinha saindo, aquilo ali não é gás, aquilo é vapor. Rodrigo, e no que vai impactar a diferença? Primeiro, vapor, né, como está escrito, é a matéria no estado gasoso. Então, vapor é gás? Rodrigo? Não. Estado gasoso é diferente de ser gás e ser vapor. Fechou? É o seu estado. Então, vapor é a matéria no estado gasoso, em equilíbrio com seu líquido ou sólido, né? Porque vai ter uma sublimação. E para condensar, pode-se aumentar a pressão ou abaixar a temperatura. Ou, foca nisso. Então, se eu tenho algo, uma substância no estado de vapor, eu posso passar ela do estado de vapor para o estado líquido, né? Apenas mudando a pressão ou a temperatura. Como assim, Rodrigo? Exemplo. Se você está lá fazendo arroz, você vê que está saindo aquela fumaça branca, né? Se você pegar uma tampa e bater nesta ação, você está aumentando o quê? A pressão. E você vai ver que ele vai começar a fazer o quê? Ele vai pegar e condensar. Fechou? Formar o seu líquido, porque ele estava no estado gasoso. Então, muito importante isso. Quando eu estou no estado de vapor, para eu voltar do estado gasoso, sendo que eu estou no modo vapor, para o estado líquido, é a condensação. Fechou? Enquanto o gás é a liquefação, é tornar líquido, não possui equilíbrio. O gás é o estado fluido. Para liquefar, ele precisa aumentar a pressão e diminuir a temperatura, fazer os dois. Um
e o outro, né? Um ou outro. É um e o outro. Eu tenho que fazer os dois. Então, se eu tenho lá um gás e eu quero passar do gás para o estado líquido, que é a liquefação, eu tenho que fazer o quê? A ação de aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Rodrigo, por que aumentar a pressão? Porque quando você aumenta a pressão, você está fazendo com que as moléculas fiquem mais juntas. Vamos entrar nisso, ok? Fechou? Então, continuando. Uma das coisas que vamos ver hoje é a curva de aquecimento. Para isso eu vou usar o point fix. Só deixa eu fazer uma outra coisinha aqui. Deixa eu duplicar esse coisa. Cadê ele? Aqui. Deixa eu startar o point fix. Startei. E deixa eu colocar para capturar o point fix. Que aqui vai ser a capturação. A captura do point fix. Achei. Vamos lá? Tá pegando agora? Deixa eu testar. Perfeito. Então, continuando, quando eu tenho a questão de curvas de aquecimento, é a minha relação da pressão no eixo Y com a temperatura no eixo X. Tranquilo? Curva de aquecimento. Desculpa, porque chegou a mensagem ali, foi a mensagem, foi mal. Quando tem a questão de diagrama de fases, está retificando, do diagrama de fases, o que vai ser o meu diagrama? É como se fosse o meu gráfico, onde eu vou estar analisando a pressão no eixo Y, posso entrar na câmera, e a temperatura no eixo X. Fechou? Rodrigo, por que isso é importante? Porque no diagrama de fases, você consegue estabelecer o estado sólido, líquido e gasoso, ou o de vapor e depois o gasoso, os gráficos, para poder ver o que acontece quando aumenta a pressão, diminui a pressão e assim diante. Exemplo. Isso aqui é também conhecido como cálice. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Cálice. Não, não consigo não. É muito ruim escrever com esse bagulho. Mas então, é também conhecido como cálice. Por que cálice, Rodrigo? Porque pensa comigo, isso aqui não parece um cálice? Isso aqui não parece um cálice? Isso aqui não parece um cálice? E até fica legal para você decorar. Você pega um cálice por onde? Por baixo. Se você pega por baixo, ele está no seu modo sólido. Dentro do cálice vai o quê? Vai o seu líquido. E fora eu tenho vapor. Tá? Vou traçar aqui um negócio que eu vou falar depois. É uma maneira de lembrar também. Agora, pensa comigo. Se eu tenho esse ponto aqui, vou colocar um ponto bem aqui. Se eu tenho esse ponto aqui, eu estou especificando que eu estou a uma certa pressão, correto? Que é essa pressão aqui. Vamos estabelecer uma pressão? Vou colocar a pressão 2, tá? Pressão 2. E eu estou a uma certa temperatura. Vamos colocar em Kelvin temperatura, tá? Oh, caramba. Colocar em Kelvin temperatura? Vamos colocar aqui, deixa eu pensar, 300 Kelvin, tá? Uma substância que seja a pressão de 2 atm e 300 Kelvin, ela está no estado sólido, porque este aqui é o meu ponto. E o que eu tenho que fazer para ela se tornar para o estado líquido? Ou duas coisas. No caso, apenas uma, né? Que é o quê? Ela vir daqui para cá, que é só aumentando a pressão, ou aumentando a temperatura. E a pressão permanece o quê? Constante. Então, é isso que a gente analisa na questão do diagrama de fases. Eu estou aqui neste ponto, no estado sólido. Para eu passar para o estado líquido, eu posso simplesmente fazer o quê? Aumentar a temperatura. Rodrigo, e se ele quiser passar para o estado de vapor? Então, ele vai ter que diminuir a pressão e a temperatura pode se manter o quê? Fixa. Ok? Esse tipo de gráfico, diagrama, é muito importante, porque ele pode trazer pegadinhas. Exemplo, se eu tenho o seguinte, bem aqui nesse ponto vermelho, agora em específico, no caso, em outro ponto de pressão e temperatura. Aqui eu tenho a minha temperatura, vou traçar aqui, minha reta bem torta, né? Até redundante. Redundante não, é até contraditório. Mas enfim,
Neste ponto aqui, eu estou em qual estado? No estado líquido. Se a questão pergunta bem assim, o que pode ser feito para chegar ao estado de vapor? Então, você já analisa o seguinte, eu posso pegar e simplesmente diminuir a temperatura. Aí aqui vai ter um outro ponto que você vai falar sobre a temperatura. Aqui digamos que é x, aqui é y. Então tudo isso vai ser bem discriminado. Eu vou até buscar depois fazer algumas questões sobre isso, tá? Mas em específico, isso ele fala sobre a questão de passar para o sólido. Aí você tem que diminuir a temperatura. Aqui você abaixa a pressão e aqui você diminui a temperatura. Ok? Se fizer os dois, é por isso que você tem essas curvas aqui, porque tem uma variação, tem uma variação, tem uma variação. Então é algo muito importante. Exemplo. Quem já andou andou no gelo, né? A questão de patinação no gelo, sabe que as lâminas que ficam no patins das pessoas que praticam este esporte, dependendo do tipo, pode ser o hockey, né? Ou vamos tratar só assim primeiro. Por que as lâminas têm que ser muito finas e afiadas? Porque quanto menor a superfície de contato, maior pressão ela vai ter no gelo. E se ela tem uma grande pressão, o que acontece? Praticamente, onde entrou em contato, passa do estado sólido para o estado líquido, a questão da água, tá? E depois que passou, ela volta para o estado sólido. Acontece assim, ó. O gelo está aqui. Pera aí. Cadê o ponto? Aqui. O gelo está aqui, no estado sólido. Acabei? É porque essa daqui não é da água, tá? É porque a da água é diferente. Depois eu pego a da água. Mas em específico, a da água, ela vem um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá, tá? Um pouco mais para cá. Eu coloquei a da água nesse slide? Deixa eu checar. Não coloquei. Mas a da água é um pouco mais para cá a curva, tá? Quando eu falo da água em específico, o que acontece? Eu estou no estado sólido aqui. Quando eu aumento... Olha o seguinte, aqui. Vai estar bem aqui, na verdade. Pera aí. Cadê os pontos? Eu estou tentando mexer com esse programa aqui que é novo. Tá certo, vou deixar aqui. Eu estou me bugando todo. Mas enfim, quando eu estou no estado sólido, que é na questão do gelo, eu aumento totalmente a pressão. O que acontece? A água, que está no estado sólido, ela passa para o estado líquido. Ocorre o processo de fusão. Fechou? Ocorre o processo de fusão. Depois que ela passou para o estado líquido, a pessoa consegue deslizar tranquilamente. Depois que ela deslizou, depois que a lâmina passou por cima, volta diminuindo a pressão. Então, se a fusão é a ida, a solidificação é a volta. Ok? Aí ocorre o processo de solidificação. Mas, em específico, o que eu quero enfatizar? Que tudo eu posso associar várias coisas referente ao dia a dia. Claro que não é o nosso dia a dia aqui em Porto Velho, né? Que aqui é tipo pra caraca. Mas quando tinha a questão de patinação no gelo aqui, já teve uma época no shopping, nossa, muito tempo atrás, muitas pessoas, mas como é que consegue uma lâmina, ou patins, né? Não é patins que se fala, é outro nome. É patins de gelo. Como é que consegue andar? É justamente por conta disso. A lâmina, ela acaba exercendo uma alta pressão referente ao gelo, fazendo com que o gelo acabe, entre aspas, derretendo, né? Ocorrendo o processo de fusão, e depois disso, ela volta para o estado sólido, porque o patins já passou. Tanto é que se você pegar e for ver a questão do gelo depois que o patins passa, praticamente não tem os riscos, ok? Porque ele já voltou ao processo original. Agora, um ponto principal tem experimentos que é do gelo que se regenera. Você pega um bloco de gelo e coloca uma linha de aço nele. Tem um vídeo legal sobre isso. E 2 pesos. A linha vai passando. Por conta dos pesos, eu tenho uma alta pressão na linha referente ao bloco de gelo. Depois que passou e saiu a pressão, no caso, né, diminuiu a pressão novamente, ele volta a solidificar e formar um gelo. É um experimento bacana, um gelo que se regenera. Já fiz em casa, né, só para curiosidade, e é bacana. Continuando. Então, as curvas de aquecimento, muitas vezes, elas vão tratar assim. O diagrama de fases. O diagrama de fases, muitas vezes, vai tratar assim. O diagrama de fases da água.
o diagrama de fase do dióxido de carbono e assim em diante, e alguns pontos específicos, ok? Dois pontos que temos que sempre enfatizar. O ponto triplo. O que é o ponto triplo aqui no diagrama de fases? É o ponto onde eu estarei nos 3 estados físicos em equilíbrio. O sólido, o líquido e o de vapor, tá? Ou o estado gasoso. Neste ponto aqui, eu vou estar em equilíbrio os 3 estados. Fechou? E o ponto crítico, que é quando eu estou a maior pressão e altas temperaturas. Daqui para cá tem uma coisa que eu chamo de fluido supercrítico, né? Ou superfluido, como alguns chamam. Vou tentar mostrar para vocês agora. Voltou? Perfeito. Isso aqui é uma outra relação de diagrama de fases. É um outro modo de tratar também. O que acontece nesse modo aqui? Aqui ele já enfatiza que aqui eu sou a fase sólida, aqui eu sou a fase líquida, aquele líquido compressível, que é eu estou tendo uma alta pressão. Aqui eu tenho o ponto triplo, aqui é a fase gasosa. Mas perceba que ele fala fase gasosa, vapor superaquecido, tá? E aqui o fluido supercrítico. Então isso aqui é mais detalhado. Mas em específico, muitas pessoas têm medo de gráfico. Não precisa ter um medo de gráfico, ok? O gráfico sempre vai ter o quê? A minha relação do eixo X e eixo Y. Então só basta você analisar o que você possui no eixo X, o que você possui no eixo Y, tranquilo? Sempre vai ter os dados. Continuando, deixa eu mudar aqui o slide. Eu quero falar com vocês sobre curva de aquecimento agora. Primeiro, eu tenho dois tipos de curva de aquecimento, tá? De maneira geral. Quando é para uma substância pura e quando é para uma mistura. Vimos lá na primeira aula a diferença de substância pura e mistura. A substância pura é quando eu tenho apenas aquela substância em específico em um recipiente, no que for, né? Exemplo, se eu falar uma garrafa de água, tratar água pura, água destilada, apenas água. Então eu estou tratando como uma substância pura. Agora se eu falar água e sal, é uma mistura, né? Até então é uma mistura homogênea. Então, enfatizando isso, você pensa no seguinte: pontos de fusão e de ebulição. Pontos de fusão e de ebulição de substâncias puras são fixos, porque você está tratando apenas ela. Apenas ela. A partir do momento que você tem mais de uma substância, pode variar um dos dois, que é o que eu chamo de misturas. Tem mistura eutética e mistura azeotrópica. Vamos ver daqui a pouco. Mas em específico, só quero tratar o seguinte. Cadê o ponto fixo aqui? Primeiro, isso aqui é uma curva de aquecimento, tranquilo? Tem como digitar. Tem como ser grande? Deixa eu colocar aqui. Aquecimento. Fechou. Tem como aumentar isso aqui? Deixa eu ver. Não tem. Opa. Eu tenho como dar um zoom, mas não deixa. Então, a curva de aquecimento. Rodrigo, qual que é a diferença de uma curva de aquecimento para uma curva de resfriamento? Ué, o nome disso tudo. Aquecimento ao longo do tempo, que vai ser aqui no eixo X, tá? Vou mostrar outro. Ao longo do tempo, o objeto vai aquecendo. Aqui vai ser a temperatura, no eixo Y. Ao longo do tempo, o objeto vai aquecendo. Se for de resfriamento, ao longo do tempo, o objeto vai resfriando. Deixa eu ver aqui se no outro tá... depois eu mostro outro. Então, o que eu quero enfatizar? Se esse aqui é de aquecimento, aqui sempre vai ser o meu estado sólido inicial. Tranquilo? Sempre, sempre, sempre. A não ser que a curva não traga os dois patamares, que seria isso aqui. Ué, mudou? Mudou pra vocês? Deixa eu ver o OBS. Mudou não. Cadê o... tem muita coisa aberta, muita janela aberta. Se aqui é sólido, ele vai ser... Vou colocar em vermelho para não confundir. Ele está sendo aquecido. Por quê? Referente ao tempo, está aumentando a temperatura, né? Aqueceu, aqueceu, aqueceu. Chegou em um ponto específico aqui. Vou colocar em amarelo. Este meu ponto aqui, que criou este patamar, é o meu ponto de fusão. Rodrigo, mas o que é este patamar? Pensa comigo. Ao longo do tempo, ele faz o quê? Ele continua andando. A temperatura fica fixa.
Quando eu falo que o tempo continua correndo e a temperatura fica fixa, é quando está mudando o estado fixo da matéria. Porque não vai mudar a temperatura. É porque as moléculas, os átomos, eles estão pegando toda, como posso explicar, toda a energia que está sendo dada para eles, né, que é o processo endotérmico, e se transformando. Então, ele pega, se transforma, pega, se transforma, pega, se transforma. A energia, no caso a temperatura, não vai acabar variando. Então, o ponto principal é que, quando eu tenho um patamar, é a mudança do estado físico. Fechou? Neste caso aqui, o patamar é totalmente o quê? Linear referente à temperatura. A temperatura não variou. Se a temperatura não variou, no caso na fusão, até então é substância pura, até então. E outro ponto é que, como eu tenho este patamar, aqui está mudando do estado sólido para o estado líquido, aqui eu possuo sólido mais líquido, no caso, juntos. Fechou? Depois que terminou a questão da fusão, né, eu volto a aquecer. Então, aqui eu tenho apenas o meu estado líquido. Tranquilo? Aí voltou. Aqueceu, 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 aqueceu. Chegou em um outro ponto. Neste outro ponto, eu tenho um outro patamar, onde o tempo vai permanecer o quê? Continuando subindo, né? Nunca vai parar o tempo. Só vai parar o quê? A temperatura. A temperatura vai permanecer o quê? Constante. Temperatura permaneceu constante, então aqui eu trato como o meu ponto de ebulição. Fechou? Aqui está ocorrendo a minha ebulição. Se aqui eu estava no estado líquido, aqui eu vou ter o quê? O líquido mais o gasoso, porque está ocorrendo a transformação do líquido para o estado gasoso. Ok? Até todo o líquido se tornar gás, né, passar para o estado gasoso, o que acontece? A temperatura não varia. Temperatura, a partir do momento que a temperatura variou, é quando eu possuo apenas o estado gasoso. Tranquilo? E continua aquecendo. Fechou? E isso é uma curva de aquecimento. Se fosse de resfriamento, seria o contrário. Era do gás para líquido, gás para líquido, líquido para líquido sólido e depois apenas sólido. Fechou? Seria o oposto. Só um segundo. Um negócio. É negócio de trabalho da gente, foi mal. Vamos lá. Continuando. Então, referente à curva de aquecimento é isto. Rodrigo, tem como você mostrar um outro exemplo específico? Tem. Olha só. Aqui, eu já entro nas questões de misturas. Por quê? Primeiro ponto. Substância pura, eu possuo, na curva de aquecimento e a de resfriamento também, patamares fixos. Eu tenho um ponto de fusão constante, um ponto de ebulição constante. Exemplo, se eu falo água pura. O ponto de fusão dela, a 1 atm, é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Pronto. Mas eu nunca enfatizo a mistura. Entendeu? Quando eu tenho mistura, eu tenho dois tipos de mistura. Eu tenho a mistura eutética, que vem de eutectos, tá? Que significa facilmente fundida. Uma mistura eutética é uma mistura de sólido-sólido. Fechou? É uma mistura de sólido-sólido. Onde o que acontece? Você já sabe o seguinte, o ponto de ebulição, ele é o quê? Fixo. O de fusão está variando. Rodrigo, como eu sei que o ponto de ebulição está variando? Pensa comigo. O tempo está aqui. Digamos que daqui é 30 segundos, tá? Vamos estar em segundos o tempo. A 60 segundos. Aqui tá variou. Fechou? Que eu tenho uma variação de 30 segundos. Né? E nessa variação, a temperatura do ponto de fusão se manteve fixa? Não. Ela começou aqui no ponto X e terminou no ponto Y. Então, ela teve aqui, ó, uma variação. Tranquilo? 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 Ela teve uma variação. Por conta dessa variação, eu trato que não é substância pura que está ali em cima da mistura. Isso aqui é muito utilizado para você descobrir qual substância você possui. Exemplo, é um teste. Se você possui ali uma mistura, que tipo de mistura, ok? É um dos testes bem simples que tem. Porém, o aquecimento, a curva de aquecimento acaba sendo a mesma. Tipo, aqui eu tenho sólido, aqui sólido mais líquido, aqui líquido e aqui líquido mais gasoso e aqui gasoso. Porém, o que muda é que nessa transformação, né, do sólido para o líquido, que é a fusão, está variando a temperatura. Se variou a temperatura, é mistura, não é mais substância pura.
E neste caso, de mistura eutética, ok? Rodrigo, e a outra mistura que você falou é a mistura azeotrópica aqui também. A mistura azeotrópica é quando eu possuo o quê? O ponto de fusão fixo. E o de ebulição está variado. Ó. Aqui começa de ebulição. Vou colocar retinho. E aqui termino de ebulição. Fica reto aí. Onde o tempo variou. Tranquilo? O tempo variou. Então aqui eu acabo tendo uma diferença. Aqui eu tenho a minha diferença. Tranquilo? O que acontece? Mesma relação. Sólido, sólido mais líquido, fusão constante, tá? CTE. Terminou a fusão, apenas líquido. Começou o meu patamar de ebulição. Aqui é líquido mais gasoso, depois apenas gasoso. Mas o que aconteceu? Aqui eu tenho o meu ponto de ebulição 1 e aqui o ponto de ebulição 2, ou x e y, porque está variando. Uma mistura você vai ter pontos variados, ou de fusão quando é mistura eutética, ou de ebulição quando é mistura azotrópica, ok? Qualquer coisa para lembrar de tudo isso? Eu, fu, ze, bu. Fechou? Eu, fu, ze, bu. O que é isso, Rodrigo? Eu, fu. A eutética varia o que? O ponto de fusão. A azeotrópica varia o ponto de ebulição. Fechou? Tranquilo? A eutética varia o ponto de fusão. A azeotrópica varia o ponto de ebulição. Fechou? Agora só para simplificar. Continuando a aula, quando eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês sobre densidade, que é um dos pontos hoje que eu quero enfatizar. Deixa eu botar aqui na câmera. Bem aqui. É um dos pontos que eu quero enfatizar com vocês, tá? Ponto principal. Para vocês, o que é densidade? Muitas pessoas fazem melhor, Rodrigo. Densidade é massa sobre volume, pronto. Mas não buscam compreender o porquê que isso é apresentado, como que isso acontece, de qual maneira. Primeiro, é errado falar que densidade é massa sobre volume? Não. É errado você falar que é só isso. A densidade é uma maneira de você representar uma quantidade de uma massa sobre um volume também analisado. Rodrigo, como assim? Vamos lá. Primeiro, a fórmulazinha está aqui, né? Cadê? Vou quantificar isso aqui. Densidade é massa sobre volume. Pensa comigo. Igualdade, numeral em cima, numeral embaixo, isso aqui é diretamente proporcional. Então, quanto mais massa, maior a densidade. Isso aqui é inversamente proporcional. Tá? É só uma dica para vocês. Mas, como que eu vou trazer para vocês a questão de densidade? Pensa comigo. O que é mais pesado? 1 kg de pena de galinha ou 1 kg de ferro? O que é mais pesado? Ah, Rodrigo, tem o mesmo peso, beleza. Algumas pessoas falam, Rodrigo, mas 1 kg de pena de galinha é muita pena e vai ter um peso na consciência, beleza. Mas, vamos focar na química. Pensa comigo. Os dois têm o mesmo peso, fechou. Agora, o que é mais fácil de carregar? 1 kg de ferro ou 1 kg de pena de galinha? Se você for pegar 1 kg de ferro, é uma barra, é uma bola, um negócio desse tamanho. Ou seja, é uma grande massa em um volume pequeno. Se eu falar 1 kg de pena de galinha, cara, tu tem que pegar um sacolão. Por quê? Rodrigo, porque se eles possuem a mesma massa? É justamente por conta do volume. Porque densidade é uma maneira de você representar a massa por um volume. Então a densidade do ferro é muito maior que a densidade da pena da galinha. Ou seja, a pena da galinha, por ter uma densidade menor, a pena da galinha, por ter uma densidade menor, ela tem uma baixa massa referente a um grande volume. Fechou? Opa, aqui, ó. A densidade, por ter uma densidade menor, a pena da galinha, por ter uma densidade menor, ela tem uma baixa massa referente a um alto volume.
ok? Então, esse é o conceito de densidade. É a relação da massa que eu tenho específica por um volume fixo. Tranquilo? Rodrigo, não compreendi dessa maneira. Beleza, eu tenho um simulador para vocês. Deixa eu abrir aqui. Cadê? É esse aqui. Deixa eu colocar agora para capturar o simulador. Só um segundo. Fechou. Só ficou ali coisado. Esse simulador do FET Colorado, gente. Muito bom o FET Colorado. Olha só, melhor assim. Olha só, pensa comigo. Aqui eu tenho 4 blocos com a mesma massa. Fechou? 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos. Mas eles possuem volumes diferentes. Você olhando assim, você pensa, cara, eu pergunto para vocês, qual é o mais denso? Ah, Rodrigo, todos têm a mesma massa. Esse pequenininho tem um volume menor. Mas esse grandão aqui parece parrudão. Então ele tem o volume maior, então é mais denso. Será? Vamos colocar ele aqui na água? Pá. Ele acaba fazendo o quê? Flutuando. Se eu pegar o de menor volume, olha o que acontece. Olha isso aqui. O que eu percebo? Deixa eu abrir o ponto fixo. Não vou abrir não. Deixa assim mesmo. O que eu percebo? Ou que tem mesma massa e grande volume, eu tenho menor densidade. Ou se eu tenho mesma massa e menor volume, eu tenho maior densidade. Por quê? A densidade traz o seguinte: quanto mais denso eu sou, mais massa eu tenho em um menor volume. Ok? Mais massa eu tenho em um menor volume. Exemplo, se eu tenho volumes iguais. E agora? Se eu tenho volumes iguais, olha aqui, ó. Este tem 6 kg, este tem 8 kg, este tem 4 kg e tem 2 kg. Lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Densidade e massa são diretamente proporcionais. Então, quanto mais massa, mais denso. Mas depende do volume. Neste caso aí, eu tenho 4 itens com volumes iguais. Então, quanto mais massa eu tiver em um volume específico, mais denso eu sou. Qual tem mais massa? O 8. Fundou. O segundo, o 6. Fundou. O outro, 4. Boiou. O 2. Boiou mais. Aí vem um outro ponto. Se eu tenho um objeto mais denso que o líquido, né, e eles são imissíveis, são insolúveis, né, ou que for mais denso vai afundar. O que for menos denso, for intermediário, vai ficar no meio aqui mais ou menos, como esse de 4 litros, ou 4 quilogramas. E o que for menos denso, vai ficar acima, ok? Exemplo, igual estávamos tratando. Tô vendo pegar aquele slide? Aqui. Igual estávamos tratando aqui. Beleza? Aqui no caso eu tenho o quê? Eu tenho o pedaço de metal, fechou? Os três têm o mesmo volume. Um pedaço de metal, um pedaço de madeira e ali parece um pedaço de madeira. Ok? Aqui eu tenho vários outros exemplos. Isso é densidade, não é gravidade. Isso aqui é muito importante enfatizar. Porque muitas pessoas falam, Rodrigo, um fica em cima do outro porque é gravidade. Não, é por conta da densidade. Ó, aqui eu tenho bola de ping-pong. Bola de ping-pong, sabemos que ela é extremamente leve e ela é grandinha, né? Então, alta massa, ou baixa massa em um volume grande, menos denso. Aí eu tenho óleo de lamparina, álcool, álcool, tampa de latinha, aqui é bem aqui. Óleo de cozinha cingente, que tem um parafuso e mel. Mel é extremamente denso. Então é só uma maneira para você ver. Rodrigo, por que eles estão separados? Porque eles são imissíveis, tranquilo? Ele colocou numa ordem que ele tratou a maneira de ser imissível, que é eu estar misturado, né, de maneira heterogênea, mas não estar solubilizado, ok? Mesma questão que tratamos antes da água e o óleo. A água e o óleo é uma mistura heterogênea, se misturam, eles só não solubilizam. Então, lembrou de densidade? Não pense só na fórmula, não pensa só em densidade igual a massa e volume. Pensa na relação que eu tenho da massa sobre o volume, ok? Fechou? Lembra de 1 kg de ferro e 1 kg de pena de galinha. Fechou? E para finalizar, gente, eu quero debater uma coisa muito importante, que é sobre isso aqui. Este gráficozinho, eu vou abrir o point fix novamente.
dar o Start e capturar ele. 1 segundo. Já. Isso aqui é um gráfico onde eu tenho a densidade pela temperatura. Rodrigo, que gráfico é esse? Nunca vi esse gráfico. Tá vendo agora? Vai dar bom, confia. Deixa eu pegar aqui para o outro lado eu. O que esse gráfico quer informar? A densidade e a temperatura. Eu posso possuir uma relação? Posso. O que é a temperatura? A temperatura, a maneira com que ela aumenta, você concorda comigo que as moléculas vão se agitar mais? Fechou. Então vamos fazer um esqueminha. Se a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas também aumenta. Perfeito. Se o grau de agitação das moléculas aumenta, o volume aumenta. Porque elas vão se agitar mais e vão se expandir mais, ficar mais distantes. Se isso acontece, e eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, se o volume aumenta, a densidade faz o quê? Diminui. Perfeito. Leva esse raciocínio para a vida toda. Rodrigo, mas por que você está enfatizando isso? Porque a água tem o que chamamos de efeito anômalo da água. Deixa eu até pegar aqui o outro simulador. Tá aqui, espera aí, só um segundo. Porque a água em específico, vocês daqui a pouco vão ver na frente a relação de pontos de hidrogênio que a água possui, né? Por além de ser uma molécula polar, tem o H-FON. Esse modo aqui. Deixa eu abrir aqui. Fechou? Que eu vou começar com vocês dentro dele. Vou colocar para capturar ele. E colocar aqui a água. Fechou. Aqui. Vamos lá. Nesse simulador aqui, ó, eu tenho a água. Olha a diferença da água para o oxigênio. Aqui, esse aqui, vou colocar assim. O oxigênio aqui, no estado sólido, você vê que eles estão o quê? Bem mais próximos, correto? Bem próximos. No estado líquido, um pouco mais distantes, ocupam maior volume. No estado gasoso, bem distantes. Aqui, no caso, o gás e o oxigênio. Ou seja, lembrando que a temperatura é diretamente ligado ao grau de agitação das moléculas. Então, tudo isso aqui que está ocorrendo é por conta do grau de agitação das moléculas. Aí pensa comigo. A água, no estado sólido, ela tem maior volume do que no estado líquido. A água no estado sólido tem maior volume do que no estado líquido. Rodrigo, por que isso acontece? Porque a água não é por conta do efeito anômalo, é por conta das pontes de hidrogênio, ela acaba tendo um modo hexagonal. Mas por conta disso, ela acaba tendo o efeito anômalo. O que é o efeito anômalo da água? Vamos lá. Voltando aqui, o efeito anômalo da água é o seguinte. Por conta de eu ter no estado, vamos colocar aqui um esqueminha, no estado sólido, ela tem volume maior do que no estado líquido, que tem volume menor. Vocês concordam comigo que, se aqui o volume é maior, a densidade é menor? Certo. Se aqui o volume é menor, a densidade é o quê? Maior. Então, a água no estado líquido tem maior densidade do que a água no estado sólido. Rodrigo, mas por que isso acaba acontecendo? Sendo que a temperatura aumenta, a temperatura aumentou, volume aumenta, volume aumentou, densidade diminui. Por que a passagem do estado sólido para o estado líquido eu vou ter densidade maior? Por conta da questão do efeito anômalo, que é o seguinte. Por ser o efeito anômalo, né? Que é o seguinte, ó, pensa comigo. Aqui eu tenho o estado inicial da água. Aqui ela tá como gelo, né? No estado sólido. Aqui ela está aumentando a temperatura, correto? Aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, olha o que está acontecendo. A densidade está diminuindo. Fechou? Está aumentando a temperatura, densidade diminuindo. Fechou? É o que vimos aqui. Aumenta a temperatura, aumenta o volume, aumentou o volume, densidade diminuiu. Mas, quando ela chega na passagem do estado sólido para o estado líquido, em específico entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius,
Fechou? Ela simplesmente faz o quê? Passou aqui para o estado líquido e aumentou drasticamente o quê? A densidade. Ela aumentou muito a densidade. Por quê? Recapitulando. Por ser o efeito anômalo. Justamente porque no sólido ela tem menor volume. Se ela tem menor volume, a densidade é o quê? Pensa assim. No sólido ela tem menor volume. Se ela tem menor volume, a densidade é alta. Mas no líquido, ou desculpa, no sólido, ela tem maior volume do que no líquido. Se ela tem maior volume, a densidade é baixa. Enquanto no líquido, ela tem menor volume. Voltando no simulador, olha só. Vamos ver isso aqui no exemplo, tá? Só para finalizar. Aqui eu estou no estado sólido, correto? Eu vou começar a aquecer. Vou colocar aqui em graus Celsius. Lembra que é entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Eu começo a aquecer, olha o que acontece. Em vez dela se expandir e ficar com maior volume, que é o normal da maioria dos líquidos, o que acontece? Ela fica mais junta. E por ela ficar mais junta, mais unida, tem menor volume. E por ter menor volume, tem maior densidade. Então aqui ela já está no estado líquido, porque está entre 9 graus Celsius. Se eu resfriar, olha o que acontece. Em vez dela ficar mais unida, ela se expande, ó. Ela fica mais distante. Então é por causa disso. Quando a água está no estado sólido, ela tem maior volume. Se ela tem maior volume, ela tem menor densidade. Aí, quando eu aqueço, ela, em vez de passar a ter um maior volume, ela passa a ter um menor volume. Então, menor volume, maior densidade. Esse é o efeito anômalo da água. Por isso que, exemplo, se você pega qualquer outra substância, compara no estado sólido com o estado líquido, o estado sólido de outra substância vai afundar no estado líquido. Aí vem a questão, por que os gelos boiam? Porque a água tem esse efeito anômalo. Porque o seu sólido é menos denso do que o líquido. Então, os icebergs, né, eles estão lá flutuando, boiando, justamente por conta do sólido da água. A água no estado sólido tem menor densidade do que a água no estado líquido. Tranquilo? Então, lembrou desse esqueminha? Lembrar que isso aqui é em específico para a maioria das substâncias, mas para a água eu tenho essa variação. Fechou? Então, gente, por hoje é isso, tranquilo? Procurem a monitoria, vou mandar também esses exercícios, façam os exercícios, tá bom? Espero que esteja tudo tranquilo. Qualquer coisa, é só falar com os nossos coordenadores e um bom restante de aula para vocês.